Olá, meu nome é Rafael e este é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. As línguas conhecidas do mundo, todas as línguas, igualzinho está falando aqui na primeira leitura hoje. Essa leitura hoje foi lida em todas as línguas conhecidas do planeta. Aliás, é o único livro traduzido em todas as línguas conhecidas, é a Bíblia. Em todas as línguas hoje foi pedido que se realize no povo cristão hoje os mesmos prodígios, as maravilhas que operastes no início da pregação dos apóstolos. E que maravilhas foram essas? Esses milagres que nos foram relatados e testemunhados aqui entre nós. Ou será que isso aqui é só para ser uma teoria, uma lembrança? Parece que para muitos é. Vamos recordar, vamos relembrar aquele tempo, olha como foi bom. Não! A igreja celebra, não uma lembrança, ela faz memória, é mistério que se celebra. Na Eucaristia nós revivemos a plenitude dos dons do Espírito. Mas então surge novamente a mesma pergunta que já está encafifando os nossos ouvidos e corações ao longo desse acampamento. Se nós temos tanta clareza, e a igreja tem clareza de oração, se nós temos tanta clareza da palavra, as leituras falam com todas as letras possíveis e imagináveis. Atos dos Apóstolos fala, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar todas outras línguas estranhas, aquilo que o Paulo VI nos recordava. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O Salmo pede, enviai o vosso Espírito, Senhor, renovai a face da terra. São Paulo aos Coríntios, há diversidade de ministério, de dons, mas é o único Senhor que age, a cada um é dado uma manifestação. Manifestação quer dizer que se manifesta, que dá de ver, é visível, é palpável, do Espírito Santo em vista do bem comum, batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos bebemos de um único Espírito. A tradução que foi lida falava que nós ficamos impregnados desse mesmo Espírito, que entra em todas as nossas veias e artérias, e o Evangelho Jesus, mais uma vez ressuscitado, aparece no meio da igreja reunida. E graças a Ele, eles estavam com as portas fechadas para os judeus, mas não estavam com as portas fechadas para Jesus, e Jesus pôde entrar. Então, meu irmão, minha irmã, feche a porta da sua vida para quem quer que seja, menos para Jesus, que se Ele chegar lá... Sabe as palavras, sábio também é curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado, continuemos. Lá pode ter certeza, vai acontecer batismo do Espírito Santo. E parece-me, das duas uma, ou Jesus ou nós estamos errados, ou ele estava errado ou nós estamos errados, porque parece que a morte de Jesus afetou o seu cérebro, ou não prestar atenção no Evangelho. Ele falou um trem aqui, ele não devia estar no juízo perfeito quando falou. Talvez a dor ainda era grande, ele mostrou a mão e o lado. Para mostrar o lado, ele deve ter levantado a túnica, os discípulos até estranharam. Como é que ele mostrou o lado dele? Talvez tenha afetado a cabeça dele. Porque Jesus diz assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sabe que ele estava certo das ideias quando ele falou isso aqui? Como o Pai me enviou, significa do mesmo jeito que o Pai me enviou, agora eu vos envio. Será que Jesus estava no seu uso perfeito da razão? Humanamente, gente, não estava. Porque pensa bem, ele foi enviado pelo Pai, pelo excesso de amor do Pai, para salvar a humanidade.
para redimir a humanidade. E agora Ele está passando a bola para nós. Como meu Pai me enviou, do mesmo jeito que meu Pai me enviou, agora eu vos envio. Sabendo quem nós somos, e ainda assim, Ele nos enviou. Mas esse texto não pode ser lido fora do contexto, porque quando um texto é lido fora do contexto, ele vira pretexto, e isso é perigoso. Essa ordem de Jesus, que foi Ele que falou, eu não teria essa coragem de falar, que nos assemelhou a Ele, não falou? São João chega depois a escrever, alguns anos mais tarde, Jesus dizendo que vocês vão poder realizar as mesmas obras que eu realizei e ainda maior. Ao falar isso, ou Jesus não estava no uso perfeito da razão, ou Ele está nos dando os elementos que nós precisamos para que isso aconteça. E eu prefiro ficar com essa opção, para que nós possamos cumprir essa missão. Qual missão? A mesma de Jesus. Padre, como é que nós vamos saber qual é a missão de Jesus? Ora, vai no Evangelho que ele fala. Lucas 4, quando ele desenrolou o livro do Isaías e leu para aquele povaréu que estava lá: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu, batismo no Espírito, e me enviou para, anunciar a boa nova aos pobres, anunciar uma palavra. E aqui é muito interessante, se você retomar o texto de São Lucas, você vai ver que a palavra forte naquele texto é o anúncio. Que tudo que Jesus diz que vai acontecer é consequência do anúncio. Ele vai anunciar a boa nova, Ele vai comunicar uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que liberta da cegueira. Ele vai anunciar a todos um ano da graça, o tempo da graça. É essa missão que Ele está dando a mim e a você no dia de Pentecostes. Por isso Ele evocou: como meu Pai me enviou, assim também, do mesmo jeito, eu envio vocês. Por isso, Ele repete o ato criador do Pai: sopra, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. E 2 vezes Ele já tinha dito: a paz, o shalom, a cura, a restauração esteja no coração de vocês. Meus irmãos, diante dessas leituras explícitas, diante dessas orações, diante dessa liturgia solene de Pentecostes, há que se perguntar novamente: então, por que é que tantas e tantas vezes nós não experienciamos, nós não vemos, porque não é uma coisa intimista? A liturgia de hoje está falando que a ação do Espírito Santo em nós não é algo íntimo, não é eu dizer eu tenho o Espírito Santo, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Está dizendo que é manifestação, está dizendo que é dom, fala dos frutos. Então é algo que dá de se ver, é perceptível. E o que é que as pessoas estão percebendo em nós? Meu Deus do céu, por que será que o Papa João Paulo II, nesse Pentecoste, completando a sua 100ª viagem, foi capaz de viajar o mundo inteiro, de se comunicar nas mais diversas línguas? Porque o Papa entendeu muito bem, sendo o homem que ele é, cheio do Espírito Santo. Não nos esqueçamos, o Padre Jonas é testemunho disso, de que o Papa João Paulo II participava do grupo de oração na Catedral de Cracóvia, e
Lá as pessoas oravam por ele, os leigos punham a mão na cabeça do cardeal, ele pedia que rezassem por ele. Esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo, e que manifestou esse seu amor ao Espírito na sua encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificantum, é o Senhor que dá a vida. Esse homem que anunciou ao mundo a redenção de Jesus e que convocou o mundo para celebrar os 2000 anos de redenção. Esse homem que saiu pelo mundo anunciando e pedindo perdão. O mesmo contexto desse evangelho: a quem perdoa os pecados. O Papa, aquele que tem o poder da chave, aquele que tem o poder de ligar e de desligar, ele foi capaz de se humilhar, de entrar em mesquita e beijar o chão da mesquita, de ir em tudo quanto é canto e recanto desse mundo, e com toda humildade pedir perdão pelos erros dele, da igreja e do mundo inteiro. Esse homem, o homem do Espírito, o homem que proclamou que era inteiro de Maria, não poderia ser diferente. Pois esse homem está fazendo isso, esse esforço sobre-humano. Ninguém consegue entender por que é que o Papa João Paulo II faz o que faz. Mas se nós soubermos ler os sinais dos tempos, nós compreendemos: o Papa tem pressa. Mais do que pressa, o Papa tem dentro do coração a continuação do discurso de Pedro, e também a continuação daquele fogo que queimou o coração de Pedro, quando o sumo sacerdote disse para ele que ele tinha que calar a boca, que eles não podiam não falar nada. E o Pedro virou para ele e falou: nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, porque tem um fogo que queima aqui dentro que não tem extintor no mundo que é capaz de apagar. É por isso, gente, que ele vai sem poder ir. E ele vai e chega sempre antes. Eu e o Padre Jonas presenciamos e testemunhamos isso lá no Canadá. Todos os encontros com os jovens, o Papa chegou antes da hora. Todos eles. Como que é aquele que chega primeiro. E vai para quê? Com tanta dor. Os médicos canadenses publicaram na quarta-feira, o Papa chegou lá na terça, no jornal. O Reinaldo leu lá no quarto do hotel, eu estava junto com ele no mesmo quarto. Ele leu lá a manchete, os médicos canadenses admirados. Como que um homem que tem essas enfermidades todas desce do avião daquele jeito, fala como falou, viaja, atravessa o oceano, chega lá, parece que ele está em casa, e chega lá, parece que ele está na casa dele. Por que ele faz isso? Porque ele tem esse fogo do Espírito Santo queimando no coração, porque ele tem esse amor absurdamente maravilhoso para com a Eucaristia, que ele demonstrou novamente nesse último documento. Pessoal, se você se sentiu inspirado por essas histórias, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva no canal. Até a próxima!